Eu hoje vou fazer uma palestra. Mais para cá? Eu hoje vou falar sobre um assunto que todo mundo conhece. Sobre respirar. Respirar e se manter na agora. Segundo Buda, alguém já ouviu falar no Buda? É um iluminado. Ele disse que o caminho mais seguro para a iluminação é da respiração consciente. Todos nós respiramos, mas muito poucos respiram de forma consciente. Para nós ocidentais, a respiração é como se fosse uma outra função vegetativa do corpo, tipo digestão, circulação, que a gente não tem a menor noção de como funciona, não sabe e também não quer saber como é que funciona. Só quando a gente tem algum desconforto que a gente começa a colocar atenção nisso, né? Mas a respiração, ela tem uma coisa muito diferente de todas essas outras funções vegetativas do corpo. Ela pode ser conduzida pela vontade. Então, se a gente quiser, a gente pode fazer com a respiração vários processos. A gente pode respirar rápido, a gente pode respirar fundo, a gente pode respirar curtinho, a gente pode respirar bem relaxado, a gente pode contar, respirar, contar quanto tempo a gente demora para respirar, depois a gente pode parar com o pulmão cheio, depois a gente pode parar com o pulmão vazio. Então é um processo que está submetido à nossa vontade. Eu resolvi fazer essa palestra porque eu estava procurando um tema que pudesse se encaixar nesse período aqui, porque o que eu tinha era muito longo, não daria para fazer aqui na quinta-feira. Aí eu estava atendendo uma pessoa, dei um reiki nela, quando ela levantou, eu perguntei, tudo bem? Ela falou assim, eu estou muito ansiosa. Aí eu falei para ela assim, quando ela falou isso, ela já começou a chorar. Eu falei, respira, bota a sua atenção na respiração. Coloca a sua atenção todinha na sua respiração. Presta atenção, põe atenção lá. Respira fundo, solta a respiração. Respira novamente. 4 respirações depois, ela já tinha mudado completamente. Ela já não estava mais tão ansiosa, já não estava mais chorando. Tinha mudado. No rosto você percebia a mudança no olhar. Falei, nossa, porque eu sempre faço exercício de respiração, mas eu nunca olho alguém fazendo. Quando eu faço, eu estou muito concentrada em mim mesma. Então, geralmente quem pratica yoga costuma fazer exercícios respiratórios. Por quê? O exercício mais correto que a gente deveria fazer é o exercício da respiração completa. Aquela que vai lá na barriga, a gente estufa a barriga, encolhe a barriga. Nesse processo, vocês já viram um bebezinho dormindo? Ele mexe a barriga? Você pode prestar atenção. Ele sobe e desce, sobe e desce. E a gente não respira mais assim. A maioria de nós perdeu essa habilidade de respirar na barriga, literalmente. Porque você, quando o pulmão, ele vem até aqui. Ele vem até aqui embaixo no diafragma. Quando a gente respira na barriga, a gente empurra o diafragma, enche toda a capacidade pulmonar e faz uma massagem em todos os órgãos do abdômen. Quando a gente fizer isso, quando a gente joga o ar fora, pode prestar atenção, você fala para a pessoa, respira e põe a sua atenção. A pessoa respira e encolhe a barriga. Não, encolher para encolher a hora que você bota o ar para fora. Então você respira e a barriga cresce. Aí você bota fora e a barriga encolhe. Esse mero exercício que está disponível para a gente a qualquer momento, ele serve para a gente conseguir dominar o nosso emocional imediatamente. Tipo, alguém te deu uma fechada no trânsito, você já ficou muito bravo, respira. 1, 2 respirações completas, você vai ver que a sua disposição de brigar diminuiu 70% ou mais. Porque você vai ter tempo
daquela energia que entrou no seu campo, dela fazer todo o trânsito, passar pelo coração. Por que as pessoas respiram curto? Porque elas não querem sentir. Está diretamente ligado a sentir. Então elas ficam aqui na respiração superficial porque fica na cabeça. Quando elas fazem uma respiração que vai lá no abdômen e volta, não tem como você não sentir a energia que está ali naquele momento. Sentir o ambiente, sentir o que uma pessoa falou para você. Alguém te xingou, alguém te agrediu com palavras ou brigou com você, está querendo arrumar uma briga. Você só respira. Quando você for responder, você vai responder em outra vibração. Já não vai ser mais a mesma daquela bateu, voltou, tomou, levou. Entende? Então a respiração, ela tem muitos benefícios, não só para a saúde, que a gente pode ficar sem beber água alguns dias, ficar sem comer algumas semanas, mas sem respirar a gente não consegue sobreviver mais do que alguns poucos minutos. Então a respiração é muito importante. Agora, por que será que nós associamos prender a respiração com essa coisa de sentir? Porque quando a gente nasce, a primeira respirada é quando a gente nasce. Então, a gente está ali no conforto do útero e a gente é colocado para fora, dá de cara com a dualidade, frio, calor, luz, escuro. E aí, a primeira coisa, corta o cordão umbilical, a gente começa a respirar por conta e risco. Mas também, então aí a gente associa toda essa sensação de pânico, de sofrimento mesmo da separação, dor, sofrimento, separação, a gente associa à respiração. E aí, então, o que acontece? Quando a gente começa a ter mais questões de dualidade, começam a aparecer as coisas que são, a gente começa a ser julgado, a gente começa a ser examinado, a gente começa a ter que ter um lugar da gente na vida, a gente começa a boicotar a respiração. Por quê? Porque essa respiração vai nos colocar em contato com esse sentimento que está lá. Mas se a gente olhar por outro lado, o mesmo processo que nos jogou em dor e sofrimento pela separação, também nos deu autonomia. Então, a motivação de nós podermos respirar por nós mesmos. Porque, afinal de contas, ninguém pode respirar pela gente. Essa é uma função que ninguém pode fazer pela gente. E se a gente respira mal, o que a gente está fazendo? A gente não está oxigenando direito o nosso corpo e principalmente o cérebro, que usa 25% do oxigênio que é inspirado, ele vai para oxigenar o cérebro. Então, o que acontece? O cérebro não funciona adequadamente quando a gente não respira direito. Tá? Aqui eu já falei a respeito do porquê a gente vai ficando... O que acontece com a pessoa quando ela não respira direito? Ela vai ficando deprimida. Por quê? Porque o oxigênio, ele é vida. Observe os artistas. Os artistas, no geral, têm uma respiração completa. As pessoas muito criativas, elas respiram completo. Por quê? A respiração completa faz com que a pessoa fique mais viva, mais ligada. Talvez justamente porque o cérebro está mais oxigenado, ela fica mais perceptiva, ela percebe mais o que acontece ao redor. Por exemplo, as crianças, elas não têm problemas, elas respiram bem, até quando chega na idade onde elas começam a ser podadas, e aí elas vão diminuindo a respiração delas por conta de evitar aquele sofrimento, ou seja, ela está querendo se expandir, mas ela encontra barreiras no caminho e aí ela se fecha para se proteger. Mas essa mesma barreira que fecha para proteger é a barreira que impede de se expandir e se iluminar. Porque o que é uma expansão? Observe uma bexiga. Você pega uma bexiga, enche ela de ar, bem cheinha. Ela fica bem bonita
e brilhante, né? Ela fica transparente. Agora você pega uma bexiga e enche só um pouquinho, deixa ela meio murchinha. Você olha para uma bexiga e fala, não, essa bexiga aqui tem vida, né? Tá brilhando, tem vida. A outra, coitadinha, tá murchiba, tá, né? Parecendo que tá meio ruim das pernas. Então, por aí a gente percebe o quanto o ar vivifica, não só fisicamente, ele vivifica emocionalmente. Então, por isso, a falta de respiração completa implica em problemas emocionais. A pessoa vai se fechando cada vez mais, se fechando, respirando cada vez menos, cada vez mais curtinho, e aí ela não consegue sair daquilo. Porque veja bem, se você fizer uma boa respiração profunda, mesmo que você estiver deprimida, você vai sair daquele processo. Porque não tem como a pessoa ficar deprimida se ela respirar profundamente algumas vezes. Então, o que acontece? Fala, mas depressão é uma coisa que tem que tomar remédio, porque deu um problema. Mas é só quando a coisa fica muito tempo é que começa a dar esse problema. O que acontece? A gente tem uma série de substâncias que o cérebro libera para nós. Quando a gente fica deprimida, ele para de produzir essa substância. Por isso a gente fica deprimido. Ou seja, a gente fica deprimido porque não conseguiu liberar aquelas substâncias e aí vira um círculo vicioso. Mas se você começa a sentir esse processo, você respirar, você fazer exercícios de respiração, assim, nas pequenas coisas, sabe? Qualquer contrariedade, você vai percebendo que você já está ficando assim. Ó, não tem como não abrir o rosto, percebe? Vocês querem experimentar? Faça uma respiração. Joga o ar para a barriga, ó. Deixa a barriga crescer mesmo, assim como se fosse um bebezinho. Aí você solta. Se você conseguir, você procura puxar a barriga para dentro. Gente, esse é um abdominal fantástico. O meu professor de yoga disse que se fizesse 8 desses por dia, não precisava fazer mais nenhum abdominal. Agora, eu nunca consegui fazer 8, porque é muito dolorido. Você tem que respirar, jogar o ar para a barriga, e aí soltar e puxar bem lá para trás do umbigo. Aí você sobe o peito, percebe? E aí você melhora a postura, você melhora problemas de coluna, você mexe com tudo, a respiração ela está em tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O homem não só depende da respiração para viver, como em grande parte os hábitos respiratórios é responsável pela qualidade de vida das pessoas. A gente para de respirar porque a gente cria couraças. Alguém já ouviu falar em couraças? Couraças que elas vão bloqueando a nossa expressão. Essas couraças, elas estão no corpo, elas são couraças energéticas, mas elas estão trabalhando, elas estão bloqueando funções no nosso corpo. Então, normalmente a gente tem couraças aqui, couraças aqui, couraças aqui, em todos os chakras principais. E aí quando eu decidi fazer a minha palestra sobre respiração, eu lembrei que eu tinha esse livro aqui, que é de uma amiga que trabalha com renascimento pela respiração. Ela faz um processo de renascimento só pela respiração. É todo um processo, né? E ela escreveu esse livro aqui, e desse livro foi que eu tirei uma série de ideias para conversar com vocês. Aqui tem, inclusive, essa história da gente ficar no final, quando a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais relaxado, vai ficando assim, né? Aí a barriga começa a ficar protuberante. O melhor remédio para não ficar com essa barriga protuberante é justamente fazer essa respiração completa. Fazer a respiração que vai lá, massageia os órgãos da barriga. Ele massageia inclusive o coração. O diafragma é
um órgão, na verdade é uma espécie de parede, né? Um músculo. É um músculo que fica aqui dividindo o abdômen do tórax. E ele é bem flexível, ele vai para cima e para baixo, de acordo com a respiração. Então, quando você faz uma respiração completa, você chega lá e você empurra ele para baixo. E aí ele mantém a elasticidade, ele mantém aquela flexibilidade necessária para ele poder massagear tanto os órgãos do abdômen como do tórax. E o pulmão, ele foi comparado até a uma asa, porque ele tem, se você olhar o desenho do pulmão, ele parece duas asas. Então, são as asas da nossa imaginação, né? Porque ela não está nas costas, mas ele está dentro da gente. Mas se você olhar, é bem interessante, parece um par de asas, porque ele vem até aqui embaixo. A gente acha que o pulmão está só aqui, né? Mas ele vem até aqui. Ele tem tantas, ele é tão grande, é um dos maiores órgãos que nós temos, que se você estendesse as paredes dele, porque ele é todo cheio é tipo uma esponja, né? Se você pegasse as paredes dele e estendesse, daria mais de 70 metros quadrados. Vocês fazem ideia do que é isso? É a maior extensão que a gente tem no órgão. Só que ele está tudo encolhidinho e a gente não consegue perceber isso. Realmente é muito importante para nossa... Preste atenção na sua respiração. Agora eu vou pedir para vocês prestarem atenção no jeito que você respira. Como é? O ar entra fundo e sai livre, ou entra leve e sai entrecortado? Você respira pelo nariz ou pela boca? Todo o seu tronco se move quando você respira? Ou só o peito se enche, empurrando os ombros para cima? Ou não dá nem para perceber que parte do corpo se move com a respiração? É só para vocês prestarem atenção um pouquinho em vocês, tá? A respiração serve para isso. Aí todo mundo fala assim, não, você precisa meditar, mas se você não consegue nem prestar atenção na respiração, como é que você vai meditar? Então, seria o primeiro passo para você começar a olhar para dentro de você mesmo. Parar de colocar lá fora a sua atenção, colocar a sua atenção em você. Simplesmente respira, porque a gente só presta atenção na respiração quando está doente, né? O nariz entope, aí eu vou morrer, não consigo respirar. Agora, quando a respiração está normal, ela fica ali, bonitinha, e ninguém dá atenção para ela. Agora, tire aí uns minutinhos por dia para prestar atenção. Respira fundo, vamos experimentar, ver como é que é essa respiração. Aí vocês vão ver a mudança da forma de vocês olharem o mundo. O mundo já não vai ser aquela coisa que está lá fora contra vocês. Ele simplesmente, ele integra vocês ao mundo, porque o ar é um elemento que está em todo lugar. Então, quando você respira, você se integra ao ambiente, se integra ao planeta, você se integra. Porque você está respirando e está colocando para fora e está se integrando. Quando os pulmões não respiram o suficiente, o coração tem que trabalhar em dobro, bem mais. A fim de manter o corpo e, sobretudo, o cérebro bem suprido de oxigênio, o que com certeza sobrecarrega todo o organismo. Então, o coração tem que trabalhar dobrado para oxigenar o sangue, porque, veja bem, se eu não mando ar suficiente, ele vai ter que bombear sangue mais vezes para poder levar o sangue e oxigenar e manter nosso corpo funcionando, tá? Agora, eu trouxe isso daqui e eu vou falando as frases e vocês vão ouvindo. É bem interessante, porque as pessoas começam a se movimentar, né? Então não pode fazer uma coisa muito que precisa concatenar todas as coisas.
Então, por isso eu fiz um processo que fica mais ou menos livre, né? Pode encerrar a qualquer momento. Tem muita coisa para a gente falar a respeito que tem nesse livro. Inclusive, alguém já ouviu falar de prana? Não? Você pode chamar de prana, a gente chama, no meio espírita é mais fluido cósmico universal, né? Ele vem junto com o ar. Então, a forma de você absorver esse fluido cósmico universal em maior quantidade também é através da respiração. Tá? Vocês já perceberam como as pessoas que estão aflitas, elas respiram curtinho, só aqui em cima? Então, a minha mãe teve um processo de coração e teve que fazer 2 pontes de safena. E aí ela ficou no quarto, ficou internada uns 30 dias e a terapeuta fazer, como é que chama? Fazer uma terapia com ela. Sabe o que ela estava fazendo? Ensinando ela a respirar. Respirar mais fundo. Porque assim, por que as pessoas que têm problema cardíaco, geralmente, elas não respiram completo, elas respiram só na metade. Então, o que acontece? O coração vai ficando sobrecarregado, uma hora ele pifa, né? E é bem isso. Agora eu vou ler umas frases e vocês vão acompanhando, tá? Vou falar alguma coisa sobre o arco-íris, mas acho que não vamos entrar nesses detalhes. Respire fundo e dê uma olhada aí para dentro. É para dentro, isto é, para dentro de você mesmo. Não tem riqueza mais valiosa do que o que você pode encontrar seguindo este caminho. Está vendo um arco colorido? Calma, olha direitinho. Ele pode estar um pouco desbotado, mas sem pressa, vai olhando e vai respirando bem fundo e sem pausa. Está vendo? Então, feche os olhos e deixe a inspiração fluir. Você não pode respirar pelos outros. Os outros não podem respirar por você. Só e somente você respira por si mesmo. Você tem que ser o pai e a mãe de sua criança interior. Ninguém pode cuidar dela melhor do que você. Respirar é igual a viver. Viver é maior do que todas as dádivas a partir da qual tudo mais se torna possível. Você não pode respirar no passado. Você não pode respirar no futuro. Você não pode respirar. Você só pode respirar no presente. Presente é o único tempo que realmente existe. Inspirar é se abrir para a vida. Expirar é se entregar para a vida. Inspirar é uma atitude ativa. Expirar é uma atitude passiva. Através das polaridades da inspiração, encontramos novos caminhos. Encontrar novos caminhos aumenta as chances de encontrarmos o caminho do meio. Há 2 tipos de movimento de expansão e retração. Só há um tipo verdadeiro de mudança de dentro para fora. Consciência e atitude ecológica começa comigo. Respirar é reciclar-se. Tudo está constantemente em movimento. Tudo vibra e toda vibração há um certo ritmo. Uma respiração rítmica afina sua sintonia com toda a criação. Inspirar é receber. Expirar é dar. Quanto mais você recebe, mais você pode dar. Quanto mais você dá, mais cria espaço para receber. A vida é troca. O peito é o centro do nosso desejo de compartilhar.
A pressa corrói a vida. A paciência constrói a vida. De todas as iniciações por que passamos, a respiração é a primeira e a mais incisiva. Respirar é se dar conta dos infindáveis cheiros da existência. Respirar é uma vocação. Seu estado de espírito influencia sua respiração. Sua respiração reflete seu estado emocional, mental e físico. Sua respiração é capaz de exercer incalculável domínio sobre diferentes esferas do seu ser. Respirar de peito aberto dissolve temores e promove profundo bem-estar. A forma como você respira é a forma como você recebe, que você se coloca no mundo. O mesmo ar que você respira tem sido e será inspirado por gerações sem fim. Quanto mais contida a sua respiração, mais contido, rígido e travado você é. Quanto mais solta a sua respiração, mais alto, espontâneo e flexível você é.